Então eu deixei dois assuntos, tá? Dois materiais. Uma apostila de apoio lá da PUC de Goiás, de movimento de terra. A gente vai falar dela. Eu ia começar a falar dela hoje, mas eu acho melhor a gente deixar isso para falar na quarta. E aí, esses assuntos que nós temos aqui também, a gente tem para falar agora de empolamento, né? Lembram do empolamento que nós estávamos falando na semana passada, na aula de solos? O que é o empolamento, né? A grosso modo, o empolamento ele é o ar incorporado no solo, né? Então, se o solo está lá naquele seu estado natural, quietinho, e eu dou uma pasada nele, Uma socada na terra. se você socar, você está compactando. Eu estou querendo tirar a terra, né? Você arranca essa terra, você está incorporando ar nesse solo, né? Então existe aí uma questão que se chama o fator de empolamento, né? E para que nos serve o fator de empolamento? Ele nos serve para movimentação, transporte do solo, movimento e transporte do solo. Então aqui, né, vamos ler juntos esse material que já está lá disponível na plataforma na aula 5 de solos e fundações. Os volumes de terra que serão transportados de cortes ou para aterro serão sempre diferentes dos medidos pela topografia. Ou seja, né, o que eu vou aterrar ou cortar, que eu estou tirando, corte entenda como retirada e aterro entenda como colocação, né? Esses volumes de terra, eles são diferentes daquilo que eu tenho cubicado, daquilo que eu calculei o volume naquele local. Por isso que nós estávamos trabalhando até agora incessantemente com o cálculo de volume, né? A grosso modo, o que dá para entender disso? Se eu vou fazer uma fundação, por exemplo, né? E esse bloco de fundação, ele é um bloco de fundação que tem 8 metros cúbicos de volume, tá? Ele é um bloco de 2 por 2 por 2. 2 vezes 2 vezes 2, 8. 8 metros cúbicos. Todos entendem que eu tenho que tirar desse solo 8 metros cúbicos para que essa fundação caiba lá. Porém, a partir do momento que eu tirei esse solo, ele não é mais 8 metros cúbicos. O volume dele aumenta, justamente por causa do fator de empolamento. Porque eles eram 8 metros cúbicos quando ele estava lá, quieto, no canto dele, ao natural, muito possivelmente compactado. A partir do momento que eu tirei esse volume para que pudesse caber lá essa fundação de 8 metros cúbicos, esse volume de terra não é mais 8 metros cúbicos, ele é um volume maior, justamente porque há a incidência do fator de empolamento. O fator de empolamento ele varia de material a material, né? A depender do solo, ele varia. Então, solos arenosos, solos argilosos, solos siltosos, existem tabelas normativas que nos indicam, caso você não tenha feito o estudo do solo para saber o seu fator de empolamento, existem tabelas normatizadas que nos dizem qual que é esse fator de empolamento, ou seja, o quanto que vai aumentar o volume desse solo quando você faz uma escavação. No exemplo que temos aqui, estamos falando aí, né? Em uma obra, o serviço de topografia mediu uma escavação de 50 metros cúbicos de terra. Precisamos descobrir o volume de terra solta para definir o transporte através da seguinte fórmula. E aí o que está falando aqui, né? A fórmula ela fala que o volume de terra solta, que é o volume da terra que vai nas caçambas dos caminhões, ele é igual o volume do corte, ou seja, o volume ali da onde eu estou cubicando ali na terra, multiplicado por esse fator de empolamento. Então, num exemplo, vamos falar assim, considerando que a terra ela é comum com uma taxa, né, um fator de empolamento de 25%.
25% eu estou aumentando 25% do volume. Quando eu quero aumentar alguma coisa, eu multiplico, né, por esse fator 1 na frente do 25. Então, 1,25. Né? Você tem o seu salário e você tem um dissídio de 5%. Então, você vai pegar o seu salário de hoje e multiplicar por 1,05. Você vai ver o salário que você terá. Você está somando, aumentando. Você tem 50 metros cúbicos do volume de corte e você quer saber, aplicando-se o fator de empolamento, quanto que vai ser o volume de terra solta, né? Que eu vou jogar na caçamba. Se eu estou falando que o fator de empolamento é 25%, ele aumenta 25%. 50 vezes 1,25, o volume de terra solta, 65,5 metros cúbicos. Ou seja, nesse local aí que eu fiz uma escavação de 50 metros cúbicos, tirei essa terra, na verdade eu não tirei 50, eu tirei 62,5 metros cúbicos. O porquê que é importante o conhecimento do fator de empolamento nessa parte de solos e fundações? Justamente para saber a destinação, né? O que eu vou fazer com esse solo? Né? Eu vou reaproveitar ele na obra? Eu vou mandar ele todo embora? Eu vou reaproveitar ele para depois fazer um reaterro de algumas coisas? A resposta é, tudo isso vai ser feito nessa obra. Porém, a partir do momento que você designa o transporte desse solo, o transporte dessa terra, você tem que saber exatamente o valor que vai ser transportado. Porque senão você acaba, digamos que cada caminhão caçamba tenha capacidade de 10 metros cúbicos de terra. E você pensa assim inicialmente, são 50 metros cúbicos, né? Cada caminhão tem capacidade de 10, são só 5 caminhões. Não são só 5 caminhões. Você vai ter que pegar esse volume empolado, ou seja, o volume com ar incorporado, e aí sim, divide esse valor por 10, né? Cada um tem uma capacidade de 10, vai dar 6,25, 6,5 arredonda, né? Arredonda jamais para mais, né? Não tem um caminhão quebrado, arredonda para 7, né? 7 caminhões eu vou precisar para fazer o transporte dessa terra para fora da minha obra. E aí entra o conceito de bota fora. Na verdade, aqui já falamos de todos, né? Se eu corto a minha terra e vou mandá-la embora, isso é o bota fora. Se eu corto a minha terra, deixo ela quieta no canto da minha obra, porque eu ainda vou reutilizá-la para novos reaterros, esse é o bota espera. Tá? Então eu tenho um bota espera e bota fora, termos utilizados na movimentação de solos. Bota fora, estou mandando para fora, né, da minha obra. E o bota espera, ele está esperando ali, né? Eu tirei essa terra, fiz um corte, deixei essa terra quieta num canto lá da minha obra, esperando para um aterro ou reaterro, né? Entendamos aí um reaterro como se o local onde eu fiz um corte, eu fiz uma fundação nesse local, por exemplo, e aí eu faço um reaterro sobre essa fundação para que ela mantenha-se estável lá dentro da terra, exercendo a sua função de fundação. Tá? Porém, aqui ainda não acabou, né? Nós falamos ainda que além do empolamento, nós temos a compactação. Tá? Então, aí Professor, sim. Bota fora e qual que é o outro? Bota espera. Esses eu não escrevi, tá? Oi? Deu para ouvir? Sim, bota espera, né? Isso. Esses eu não escrevi aqui no material de vocês, tá? Depois pro material da aula de quarta, eu boto a terminologia direitinho aí. Bom, aí é a utilização aí do fator de empolamento, tá? Agora aqui uma outra situação hipotética, né? O volume de contração, né? Ou seja, onde eu vou compactar o meu solo. Entendemos todos que ao mexer o solo, eu estou incorporando ar nele. E o contrário também é verdade, né? Se eu compacto esse solo, ou seja, eu vou batendo nesse solo, socando esse solo,
e nós vamos ver isso na quarta, as maneiras que nós temos de socar esse solo, de compactar esse solo, eu estou tirando o ar desse solo. Então, o contrário também é verdade, o volume diminui. Se eu pego esse solo que estava na caçamba desse caminhão e jogo num buraco, jogo numa vala de aterro e começo a compactar, o ar que está incorporado ele vai embora. Tá? Então, é extremamente necessário também que eu saiba o contrário, e a operação contrária é a contração. Então, vamos ver aqui, né? Para se calcular o volume da contração, que ocorre quando o volume final é inferior ao que havia no corte, considerando que 1 metro cúbico de solo medido no corte contrai para 0,9 metros cúbicos de aterro após compactação. Então, aí é um exemplo, tá? Cada solo também tem o seu fator de contração, tá? Então, um exemplo. Aí fala, para saber quanto de terra seria necessário cortar para fazer um aterro com 50 metros cúbicos, considerando redução volumétrica de 10%, vamos utilizar a seguinte fórmula. Aí o que eu falo nessa fórmula, né? O que falamos aqui nessa fórmula. VC, que é o volume de terra medido no corte, ou seja, aquela que você cubicou, né, inicialmente. E o VA é o volume compactado no aterro. E o C é esse fator aí de contração, né? Então, assim, se a redução volumétrica ela diminui em 10%, a contração ela é de 90%. Se eu estou diminuindo em 10%, eu estou contraindo esse volume em 90%. Então, aplicando, né, nesse exemplo aí que nós temos, dos mesmos 50, tá? Quem vai ser esse volume de terra aí lá medido, né, para poder fazer esse corte? Ele vai ser o volume compactado, né, que vai ter que ter compactado lá no local, que é de 50, né, metros cúbicos desse buraco, dividido pelo fator de contração, essa redução volumétrica, né, que é de 90%, 0,9. Ou seja, aumentou, né, esse meu volume aí de terra que eu preciso, né, que eu vou ter tirado de um corte para poder fazer um aterro do mesmo volume dele depois, é um buraco de 50 metros cúbicos. Eu tenho que chegar lá com uma caçamba que tenha 55,55 metros cúbicos para que eu preencher esse vazio de 50 metros cúbicos e compactar, não fique faltando. Para que eu tire os vazios e tenha esses 55,55 metros cúbicos. Agora, uma outra informação aqui. Para fazer um aterro com volume final de 50 metros cúbicos, é necessário escavar de uma outra jazida, né? 55,55 metros cúbicos de terra e transportar 69,4 metros cúbicos de terra. Por quê? Porque eu estou aplicando empolamento aqui, né? Eu estou tirando de um buraco, em outro local, uma jazida, 55,55 metros cúbicos. Só que eu dei uma pasada nisso. Eu incorporei ar. Eu vou transportar desse local até onde está esse meu aterro que eu preciso fazer inicial de 50 metros cúbicos. Então, eu também tenho que aplicar um fator de empolamento aí, porque eu estou transportando. Cheguei nesse local onde vai ser feito esse aterro com esse volume, mas essa terra está empolada. Jogo nesse vazio de 50 metros cúbicos. Começo a compactar esse material, no final ela vai ter que ficar rente ao solo, preenchendo essa depressão de 50 metros cúbicos. É um pouco confuso, um pouco complicado, mas para que nós consigamos fazer os exercícios de forma clara, a gente tem que primeiro ter isso em mente, né? Que quando eu mexo na terra, eu estou incorporando ar. Quando eu compacto a terra, eu estou tirando o ar. E se eu estou tirando essa terra de um local a ser transportado ou não. Quando tem transporte, eu coloco o fator de empolamento. Sempre aplico o fator de empolamento. Isso tem que ser sempre
claro, tá? Alguma colocação, perguntas? Com certeza, né? Porque esse assunto é um pouco, assim, ainda meio denso para entrar na cabeça. Vamos lá. É, um pouquinho Então, tenso mesmo, mas... então, nesses 50 metros cúbicos, então na verdade, compactado é 55,55, né? Não é... É que inicialmente eu estava pensando que era ele com um fator de empolamento. Então, ele empolado, não sei se é a forma certa de falar, então ele tem quase 70 metros cúbicos para poder entrar dentro desses 50 metros cúbicos aí compactados, né? É mais ou menos isso, mas está no caminho certo. É assim, eu tenho um vazio, né, um buraco de 50 metros cúbicos que você precisa preencher. Até aí, beleza, né? Eu vou pegar terra, eu vou importar a terra de uma jazida qualquer, de um local que tenha terra qualquer. E dado as informações aí de redução volumétrica, eu sei que tem uma redução volumétrica de 90% esse tipo de solo, nessa jazida eu vou cavar um buraco de 55,55 metros cúbicos. Só que aí eu vou ter que transportar esse solo até esse buraco de 50. E aí eu estou incorporando mais ar, estou empolando, por isso que eu aplico o fator de empolamento nesse 55,55, porque houve o transporte até o ponto inicial de 50 metros cúbicos a ser preenchido. Então, esses 55 metros, esse 55,55 é porque o tipo de solo que vai ser utilizado ali, ele compactado, ele vai chegar nesse 55, né? Se fosse outro solo, seria... Na jazida inicial, na jazida secundária. Ao compactá-lo nessa depressão de 50 metros cúbicos, esses 55,55 vão chegar aos 50. Ah, tá. Então, o cálculo ele tem que ser feito, por exemplo, o buraco, né, vou falar assim dessa maneira, eu preciso de 50 metros cúbicos, eu vou tirar dali de dentro. Porém, no meu cálculo eu tenho que jogar 55,55 e no próximo a qual eu for, se eu tiver um buraco semelhante a ele, eu tenho que fazer um cálculo, tenho que jogar mais 25, professor? Deixa eu fazer um desenho aqui que eu acho que é mais tranquilo de explicar. Não riam do meu desenho, tá? Que vai sair lindo o meu desenho. No Paint, hein? Vamos lá. Aí o pai manja. Ah, é Paint mesmo. Já falei que eu não sou fã de desenho, então... Bom. Peraí. Deixa eu me achar aqui, né? Eu tenho aqui uma depressão, aí, um aterro a fazer de 50 metros cúbicos, certo? Professor, tem uns símbolos lá em cima, caso você queira usar, acho que fica até melhor pro senhor. Não, vai assim mesmo. E bom, eu quero jogar terra aqui, né? Para preencher esses 50 metros cúbicos. Só que eu tenho que importar a terra de um local que vai sofrer transporte, né? Um local qualquer aí. Pela redução volumétrica que esse tipo de solo, eu não estou entrando no mérito que tipo de solo é, mas pela redução volumétrica que esse tipo de solo tem, que é 90%, ele vai em uma jazida que tem uma terra parecida,
E a gente sabe que eu vou ter que tirar um volume daqui de 55,55 metros cúbicos para poder levar nessa jazida, sabendo que essa jazida ela vai ser compactada para poder chegar nesses 50 metros cúbicos com a terra aqui, né, no nível do terreno. Né? Se essa depressão de 55,55 fosse aqui do lado, beleza, morri aí. Mas isso aqui ainda vai sofrer transporte. Isso aqui ainda vai para um caminhão. Caçamba. Lindo caminhão. E ao ser transportado, eu tenho que considerar o fator de empolamento, justamente porque aqui vai estar acrescentando cada vez mais ar, né? Balançando aí e tal, não sei o que. Então esse volume aumenta muito mais. Então, na realidade, eu não vou estar transportando 55,55, porque isso aqui eu tirei daqui, dessa jazida. Eu vou ter que aplicar o fator de empolamento, que aí vai dar aquele 60 e... Quanto que é? 69,4. Porque eu multipliquei o 55,55 por 1,25, né? Joguei o fator de empolamento aí. Então vou arredondar aqui 70, tá? Porque aí, esse 70 chegando aqui, ele vai ser jogado aqui e sofrendo os processos de compactação, aí sim eu vou chegar nessa terra no mesmo nível do terreno que tem do lado desse terreno que foi aterrado. Porém, essa passagem aqui de jogar o empolamento só tem se eu tiver o transporte de um lugar para o outro. Se eu não tiver o transporte, se isso for feito com uma terra que já esteja aqui do lado mesmo, seria apenas essa redução volumétrica, né? Para que ao que eu tiro aqui, tem que caber aqui. Tá? Quando tem transporte, eu aplico o fator de empolamento. Professor, Rafael, Vá, um por vez aí. nesse caso. Opa, foi mal, vai lá, Emerson. não, pode ir lá, vai lá. Uma pergunta aí, agora despertou uma curiosidade, uma dúvida aqui. Nesse caso aí, você está, em outras palavras, está querendo tampar um buraco de 50, escavando um novo buraco de 55,55, certo? Exato. Tá. Mas aí, nesse caso, que nem você falou, se você escavar um buraco de 50 e deixar a terra do lado, nesse caso, a mesma quantia de volume de terra que você vai ter, já calculado o empolamento, que seria de 62,5, então essa mesma terra, ao voltar no buraco de 50, sofrendo a compactação, ela iria preencher, nivelando novamente onde estava originalmente, seria isso? Sim. Só que o que você tem que ter em mente é o seguinte, se você abre um buraco de 50, a partir do momento que ela caiu aqui para fora, isso já não é mais 50, isso aí aumentou o volume. Mas, se eu tiro daqui e jogo aqui para o lado, eu só empolei, né? Já joguei para o lado, ele empolou. Agora, se eu estou pegando uma terra de um outro lugar que não estava aí nesse meu ambiente de obra e estou importando essa terra para dentro, eu sei que para preencher esse buraco aqui de 50 metros cúbicos pelas características que esse solo tem, eu preciso nessa outra jazida
abrir um buraco de 55,55 metros cúbicos para que, ao que ela seja compactada nesse local aqui de 50, isso aqui fique nivelado. Se fosse um buraco aqui do lado. Mas como essa terra aqui ela ainda vai passar por um transporte, então aí eu também jogo meu empolamento, que isso aqui acaba virando 70, para efeitos de quantificação de caçamba, né? Digamos que seja uma caçamba de 10 metros cúbicos, né? Então eu sei que eu preciso de 7. Imagina você falar, eu preciso de 5 caçamba e meia dá conta. Não, não dá. Você empolou, você precisa de 7 caçambas. E aí eu chego aqui, jogo ela aqui do lado, né? Dá um volume grande, né? Vai dar esse volume de 70. Só que aí, ao compactar aqui, vai ficar tudo rente ao solo que já existia do lado. Tá, agora só uma outra questão. No caso, você fez um buraco de 50 e escravou em outra parte um buraco 11% maior, no caso 55,55, para tampar um buraco de 50, no qual você está considerando um empolamento, no caso... No caso, peraí, cortou tudo. Cortou aí, pai. Caiu, hein? Foi só... Oi, tá ouvindo? Oi, agora sim, pode falar. Então, no caso, você fez um buraco de 50 para original e fez um novo buraco de 55,55, ou seja, 11% maior, para poder tampar o buraco inicial de 50. Nesse caso, você está considerando o empolamento pelo transporte e, claro, o empolamento também pelo manuseio da retroescavadeira. Porém, esses 11% do buraco maior, que foi 55,55, que foi necessário cavar a mais, essa perda, porque você tirou de um buraco B para tampar um buraco A, e esse buraco B é 11% maior do que o buraco A. Então, no caso, essa perda desses 11% é considerado o quê? A perda que vai ficar na caçamba do caminhão e também uma perda de manuseio, como na retroescavadeira, tudo isso daí. Por isso esse cálculo é feito em cima do empolamento, para ficar mais fácil de achar esse resultado, para saber a necessidade de quanto caminhões de terra ou quantos metros cúbicos você irá precisar comprar ou solicitar para tampar o buraco original de 50, seria isso? Não, vamos mais ou menos isso. Professor, Sim. posso falar só que eu entendi? Eu entendi que como se perdesse o volume durante o trajeto. Um exemplo, você encheu lá com, vamos dizer, 10 metros cúbicos. Durante o trajeto, como ele vai empolando, chega lá com um nível menor. Tá, mas é o contrário. Não, pai, ganha. É o contrário. Ele ganha volume, aumenta de volume, né? No caso, ele ganha volume durante o trajeto. Sim. Quem incorpora ar, né, professor? Então, no Ganha caso... volume. É igual aquela piada que tem, que fala... o que pesa mais, 1 quilo de prego ou 1 quilo de pena? Vocês já ouviram essa piadinha? Não ouvi, não. Essa piada entrega a idade, viu? Essa piada entrega a idade. Depende de onde que as penas tá, né? Vai que é um monte de galinha. Não. Um quilo é 1 quilo. Não, 1 quilo é 1 quilo. 1 quilo é 1 quilo, exato. Porém, se a pergunta fosse o que ocupa mais volume, 1 quilo de prego ou 1 quilo de pena? 1 quilo de pena, certo? Quilo de pena. É a mesma coisa essa história, né? Por que 1 quilo de pena ocupa bastante volume se eu deixar ela solta? Porque tem muito ar no meio dela, né? É a mesma coisa, se eu tenho muito ar no solo, eu estou empolando ele, eu não tô aumentando o seu peso, sim, eu estou aumentando o seu volume. Por isso que vejam que aqui a gente saiu dos 50 e voltou para 50, né? Tecnicamente está calculando só o ar, né, professor? Tipo, você está ali meio que baseando, fala assim, mano, vai entrar tanto de ar nesse lugar aqui e vai sair X, né? Sim, justamente essa é a ideia do empolamento. E o contrário, que gera um pouco mais de dúvida, que é a questão aqui da contração, vamos ler ela aqui de novo, né? Para calcular o volume da contração, que ocorre quando o volume final é inferior ao que havia no corte, considerando que 1 metro cúbico de solo, medido no solo,
contrai para 0,9 metros cúbicos no aterro, 0,9 metros cúbicos no aterro após a compactação. Vejam a palavra, após a compactação. O que significa? Que eu compactei, perdeu o ar, ficou menos. Então, assim, eu tenho, voltando para o meu desenho bonitinho, né? Se eu tiro 50 metros cúbicos aqui, tirei. A ideia inicial que a gente tem é, eu vou jogar 50 metros cúbicos aqui, reaterra, e vai ficar nivelado. Não é isso que a gente pensa? Sim. Sim. Está errado. Por quê? Eu tirei esses 50 metros cúbicos daqui, a partir do momento que eu tirei, entrou ar. O volume aumentou. Certo. Então esse 50 já não é mais 50. Entra lá no empolamento. Esse 50 é um outro volume, maior. Isso, vira 62,5. Sim. Por isso que eu não posso falar, eu tenho um buraco de 50 metros cúbicos, joga 50 que aterrou. Não, tem que ser a mais. Justamente porque eu vou compactar isso aqui. Se eu jogar só 50 aqui, eu vou compactar isso aqui vai ficar abaixo do nível. Eu preciso de um volume maior para que eu compacte e chegue no mesmo nível. Por isso que eu tenho que saber também a redução volumétrica desse tipo de solo. Que eu estou querendo... Um minuto. Por isso que eu tenho que saber a redução volumétrica desse tipo de solo que eu tenho que preencher. Justamente porque se ele inicialmente era 50 e desconsidera o transporte, esquece isso tudo que tem aqui no meio. Esquece. Agora eu só estou falando que eu tenho uma terra aqui do lado mesmo, ela já está quieta aqui. É a terra do mesmo buraco. Aqui. Né? Não estou falando de empolamento, tá? Esquece o empolamento agora. Agora é só o reaterro. Eu tenho que saber a sua redução volumétrica, e a sua redução volumétrica aí no caso é de 10%, né? Justamente para saber quanto de terra eu tenho que jogar aqui dentro e após compactar saber o nível que isso vai ficar. E o volume de terra que eu tenho que jogar aqui dentro para poder compactar e chegar aqui preencher esse buraco de 50 metros cúbicos é 55,55, que na verdade é 10%. Né? Fome? Sim. Quem ia falar alguma coisa? Mas, Rafael, o que eu não entendi aí é o seguinte, você fez um buraco de 50, jogou a terra do lado. Somado, calculado o empolamento, iria para 62,5. Ótimo. Se você joga ele de volta para dentro do mesmo buraco de 50, fazendo a contração, fazendo a compactação, ele deveria preencher o mesmo buraco que você fez ali de 50. Sim, não só que deveria. a gente está falando de coisas distintas. A gente primeiro falou de empolamento, que é o ar incorporado, e depois a gente falou de contração, que é o ar que sai. São fatores distintos, que a gente até colocou aqui. São coisas distintas. Ô, professor, é porque também o outro lugar que você retirou a terra não era um lugar que estava compactado, né? Tirou de um terreno comum, né? Foi isso que eu entendi. Aí, do outro lado, você vai usar uma máquina para poder compactar. Então, Sim. por isso que tem essa redução de 10%, né? Só que o exemplo aqui ele foi um pouco infeliz dele usar 50 metros cúbicos nos dois, tá? Não devia ser isso. Mas esquece o empolamento. O empolamento morreu na parte de cima. Agora aqui, eu já tenho um buraco lá. Saiu o solo dele lá. O solo dele está lá quieto no canto dele. Eu não estou dando o fator de empolamento. Eu estou dando a sua redução volumétrica. É outra história aqui. Através da sua redução volumétrica, eu consigo chegar aqui com essa fórmula aqui. Eu preciso para preencher esse buraco de 55,55 metros cúbicos. Os dois exemplos
usaram buracos de 50 metros cúbicos. Só que não é o contrário, tá? A redução volumétrica, ela trabalha não junta nesse momento aí com o empolamento. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Até porque o empolamento a gente vai usar ele de modo geral quando há um transporte, tá? Então, por que eu voltei a usar nesse exemplo aqui o empolamento? Porque eu estou pegando essa terra para preencher esse buraco de 50 metros cúbicos de uma jazida de um local qualquer, e só o fato dela ser transportada, ela vai vai estar sofrendo o fator de empolamento. Porém, eu sei que para preencher esse buraco de 50 metros cúbicos, eu tenho que tirar dessa jazida, em outro local, 55,55 por conta da redução volumétrica de 10% do buraco inicial, ao ser compactado. E aí isso está virando quase 70 por causa que está sendo transportado. Chegando nesse buraco inicial, vou compactar, não vou ter terra sobrando. Assim, volto a falar, é um conceito assim meio assim, não é tão simples de entrar na cabeça. Mas Ele é um pouco estranho, Rafael, porque a ideia inicial, você está cortando o seu áudio. Um buraco menor, meu. Tá cortando aí, pai. Então, tá cortando o áudio, mas assim, é que você está querendo atrelar o empolamento com a redução volumétrica. E um não é contrário do outro. Entendi. Então, assim, desmembra eles na cabeça, que aí fica mais fácil de se entender. Não se preocupem que na quarta a gente vai voltar com esse assunto, que é nesse outro material que eu coloquei para hoje, tá? Mas na quarta a gente volta com esse assunto aí. Professor? Sim. Que nem o Roberto estava até falando, né? Que, por exemplo, se você tira a terra de um buraco de 50 metros, você colocar e compactar, era para ela ficar alinhada, não mais baixa. Só que você também tem que considerar que aquele terreno poderia também não estar totalmente compactado. Ele poderia ter uma fração de ar ali, que quando você compacta de modo mecânico, esse ar é expulso bem mais do que tinha antes, né? Também pode ter essa redução. Sim, justamente por isso que o empolamento ele não trabalha junto com a redução volumétrica, né? A redução volumétrica, a gente está considerando lá uma compactação quase que 100%, né? E expulsando todo o vazio de dentro, né? Então, por isso que a gente também não pode trabalhar essas duas questões, elas trabalham de forma distinta. Professor, quando eu falei para você que eu me confundi do empolamento, no caso que eu falei que o volume chegaria a menor, é porque, um exemplo, entendeu? Eu acabei de encher o caminhão com uma escavadeira. Ele encheu, deixou no nível. O empolamento só vai acontecer durante o trajeto. Então, um exemplo, enche de 10 metros cúbicos, quando chegar lá vai chegar com um volume menor. Isso que eu entendi. Não. Eu não sei em que momento você Maior, chegou nesse entendimento, mas não é isso não. O que você tem que ter na cabeça é que quanto mais você mexe, maior é o volume, porque mais ar é incorporado. Não tem como o volume ser maior nesse momento. Vou pesquisar a fundo para me entender melhor mesmo. Ô, professor, deixa eu só tirar uma dúvida. Sim. O que acontece? Na hora da compactação, provavelmente vai ser feito com máquina. No tremor batendo, não vai empolar tipo, as demais áreas que estão ao lado, ou o empolamento ele só surge quando quando é retirada total da terra, tá ligado? Tipo, um exemplo. Não, é só quando é a retirada, não tem como. Não, eu falo assim ao redor, né? Tipo, pois é. você abrir um buraco. É só uma dúvida.
Sim, mas eu já estava falando, você me cortou. Normal, desculpa. Sim, gente, assim, uma coisa também, eu não cortem, assim, tipo, senão, né, é mais fácil para eu raciocinar. Eu entendi a sua colocação do jeito que você colocou. Você está falando que a máquina que está lá fazendo a compactação, se o tremor, né, a vibração dela não corre o risco de ter um empolamento com o que tem no entorno. É isso, certo? Correto. Não tem, porque essa terra que está no entorno, ela está confinada, ela está lá quietinha. Eu só vou ter um empolamento quando eu retiro ela do local, porque ao retirar ela, ao dar uma pasada nela, o ar incorpora. Não tem como a vibração do compactador, do sapo, do rolo carneiro, né, gerar um empolamento numa terra que está confinada. Entendi. Agora eu entendi, professor, porque a terra estava parada lá. Eu pensei que elas já tinham sido escavadas e tinha deixado num canto, entendeu? Agora eu entendi. Isso. Alguma coisa mais que vocês queiram perguntar, colocar? Professor, eu tenho. Fala. Eu queria saber se esse empolamento também acontece com concreto também. Não. Então, no caso, se eu tiver que fazer uma sapata de 55 metros cúbicos, então eu tenho que colocar a mesma quantidade que a sapata, então, no caso. Não tenho que colocar mais porque não tem empolamento, no caso. Mesmo volume. Se você cubica lá que precisa de 8 metros cúbicos, você vai pedir 8 metros cúbicos. Então não entra ar, então, no concreto. A quantidade de ar que entra no concreto é extremamente pequena, não altera o seu volume necessário. E também já é calculado para desenvolver o traço, né? Você já faz o cálculo de ar incorporado. Sim, mas é uma quantidade extremamente pequena, que não vale para efeitos de solicitação para a usina. Você liga na usina e fala, olha, eu preciso de 10 metros cúbicos, não vai correr o risco de faltar. Corre-se o risco de faltar por outros motivos, não por causa de empolamento, até porque não existe empolamento da forma que a gente está colocando aqui em solo no concreto. Ah, tá, beleza. Então eu entendi aqui, professor, que no caso, se a gente tirar assim, uma certa quantidade de terra de 55,55, a gente tem que, se a gente for recolocar essa terra, ela vai dar um volume tipo, maior, porque ela vai estar com empolamento. Então, no caso, a gente tem que colocar um valor de terra a mais, tipo 62,5. Né? Não, vocês estão misturando os dois exemplos. Então a gente não coloca mais terra do que a gente tira? Não, calma. Eu falei, o valor que você deu de 62,5 é o valor do empolamento do primeiro exemplo, que não tem nada a ver com o segundo exemplo. O que eu devia ter escolhido melhor e agora já foi, é que eu coloquei os dois exemplos de 50 metros cúbicos. Mas, deixa eu voltar aqui na tela. Eu escolhi o exemplo de empolamento de 50 metros cúbicos. Fator de empolamento é uma coisa, a redução volumétrica é outra coisa. A redução volumétrica, eu já tenho lá um buraco de 50 metros cúbicos esperando para que chegue à terra. E aí eu preciso saber, dado as características físicas desse solo, que volume de terra que eu tenho que pôr aí dentro e após ser compactado preencha todo esse vazio de 50 metros cúbicos. E esse volume é de 55,55 metros cúbicos. Se eu for transportar isso de um lugar para o outro, onde eu vou ter que tirar de um local, de uma jazida, para poder transportar para esse local, aí esse volume ele vai ser de quase 70 metros cúbicos. Aí sim eu coloco o empolamento, porque eu estou transportando essa terra de um segundo ponto para esse primeiro ponto. Professor, se não for transportado, entra o caso da contração? Aí seriam só os 55,55.
Esse empolamento, professor, ele é mais para, né, você saber o tanto de transporte, de caminhão que você vai precisar usar para fazer o transporte, né? Não só isso, mas o tanto de terra que você precisa para fazer seus aterros dentro de obra, né? Para logística mesmo, né, professor? Não necessariamente logística, mas sim também planejamento e controle da sua obra, né? Se você vai precisar, sim, acaba entrando numa logística, né? Se você vai precisar importar a terra, se o que você tem dentro do seu canteiro de obras é suficiente, enfim. Essa parte aí de empolamento e contração serve para isso aí. Economizar gasto também, né, professor? Oi? Economizar gasto também, né? Sim. Quando a gente faz as coisas planejadas, né, pensadas, calculadas, você, no fim das contas, acaba economizando. Professor, essa terrinha tá dando trabalho. Bom, reflitam aí o que nós falamos hoje. Tem um exercício que eu deixei. E aí a gente parte da aula de quarta resolvendo esse exercício. Vamos ver a carinha dele aqui. Peraí, que não, essa é a aula de projetos. Deixa eu ir na de solos. Podem mandar a presença de vocês, tá? Já mandei lá já, professor. Quem não mandou, mande. Coloquei aí como atividade 5, que é dessa nossa aula 5, né? E aí tá aí, em um corte de 65 metros cúbicos de terra, ou seja, tem um buraco lá de 65 metros cúbicos, com fator de empolamento de 28%, qual o real volume a ser considerado para transporte? Então, eu vou ter que transportar essa terra desse corte que eu estou fazendo. Qual que é o real volume, né? Sendo que essa terra aí tem um fator de empolamento de 28%. Só isso. Não entrei com contração aí, tá? Então esse fica para casa e nós partimos dessa correção aí na próxima aula. Certo? Beleza. Beleza. E vamos. Ok, professor. Então uma boa noite a todos. Bom Boa descanso. noite, professor. E Boa noite, professor. nos vemos na quarta. Valeu, boa noite, rapaziada. Boa noite a todos aí. Valeu, professor. Boa noite. Valeu. Valeu, professor. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Boa noite. Boa noite, até a próxima aula. Até.